Pessoal, trabalho aí então, exercício número 1, dada essa função e pede para determinar uma série de coisas. A primeira coisa é a primeira e a segunda derivada. Então a primeira derivada, regra da divisão, deriva a parte de cima, derivada de 5x dá 5, repete a parte de baixo, que é x mais 1. Menos, deriva a parte de baixo, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então derivada da parte de baixo dá 1. Repete a parte de cima, que é 5x, dividido pela parte de baixo elevado ao quadrado. Multiplica aqui 5 vezes x, 5 vezes 1, menos 1 vezes 5x. Cancela 5x com menos 5x, vai dar 5 sobre x mais 1 ao quadrado, a primeira derivada. Calcula a segunda derivada. Então, regra da divisão, deriva a parte de cima, que dá 0, derivada da constante é 0, multiplica pela parte de baixo, vai dar 0, menos, deriva a parte de baixo, desce esse 2 multiplicando, está aqui, x mais 1 estava elevado ao quadrado, subtrai 1, fica 1, a derivada da parte de dentro faz na frente, mas vai dar 1, aí não precisa colocar. Então, a derivada da parte de baixo é isso aqui, vezes a parte de cima, que é 5. Então, vai dar isso aqui. Esse 5 vezes esse menos 2 vai dar menos 10, e esse x mais 1 dá para simplificar com x mais 1 da parte de baixo, vai ficar menos 10 sobre x mais 1 elevado ao cubo. Além disso, o exercício pediu para calcular, então a gente tem aqui a primeira e a segunda derivada. Pediu para calcular outras coisas, domínio e interseção com os eixos. O domínio, essa função, ela não pode ter zero no denominador, porque é uma fração, e aqui embaixo quem zera o valor dessa fração é o x igual a menos 1. Por isso, o domínio é qualquer número real menos o menos 1, porque eu não posso usar menos 1 aqui no lugar do x, certo? Interseção com o eixo y, eu faço x igual a 0. Ao colocar x igual a 0, o valor da minha função, que é o y, vai ser igual a 0 no lugar do x aqui vai ficar 0 dividido por 1, que é 0. Ou seja, quando o x é 0, o y é 0. Interseção com o eixo x. Aí eu faço o contrário, coloco y igual a 0, ou seja, pega essa fração, iguala ela a 0. Uma fração só dá 0 quando o numerador é igual a 0, então 5x é igual a 0. 5 passa para cá dividindo, x é igual a 0. É o mesmo ponto que a gente já tinha, é o ponto 0, 0. Outra coisa que o exercício pediu para calcular são os pontos críticos. Aí a gente pega a primeira derivada. Nós temos pontos críticos em duas situações. A primeira delas é a derivada ser igual a 0. Observe essa fração. Uma fração só é igual a 0 quando o numerador é 0. Mas o numerador aqui é 5, ele não tem como ser igual a 0. Então, isso aqui não vai gerar ponto crítico. Segunda condição de ponto crítico é a derivada não existir. O único número para o qual a derivada não existe é o menos 1, porque quando eu coloco o menos 1 aqui embaixo, menos 1 mais 1 dá 0. Só que o menos 1 não era do domínio, então também aqui não teremos ponto crítico. Ou seja, essa função não apresenta ponto crítico.